Está escrito em Bereshit Rabbah, Amar Rabbi Abau, falou Rabbi Abau, מתחילת בריאתו של עולם, צפה הקדוש ברוך הוא במעשיהם של צדיקים ובמעשיהם של רשעים. Que a Kadosh Baruch Hu, ele observou as ações dos justos e também observou as ações dos perversos, dos Reshaim. E o Pasuk na Torá, que fala que a terra estava sem forma, isso faz referência às ações dos malvados, dos perversos. E no Pasuk que diz, e falou Elohim, seja a luz, haja luz, isso faz referência às ações dos justos. E o Midrash Rabbah, em Bereshit Rabbah, ele segue falando, Vem Yodea Be'ez Emeim Chafetz. Qual dessas ações a Kadosh Baruch Hu deseja? Se a Kadosh Baruch Hu ele deseja as ações dos perversos, ou se a Kadosh Baruch Hu ele deseja as ações dos tzadikim, dos justos. E o Midrash ele segue dizendo que quando a Kadosh Baruch Hu fala, né, quando a Torá ela fala, que viu a Kadosh Baruch Hu, que viu Hashem que a luz era boa, daqui eu entendo que a Kadosh Baruch Hu ele deseja as ações dos tzadikim e não as ações dos reshaim. Adkan Lashon HaMidrash. Até aqui a linguagem do Midrash. No livro Drushei Abi Yaakov, do Rav David Chaya Abuhatzera, ele traz esse Ma'amar, ele traz esse Midrash, e ele fala que vários e vários Mefarshim, aqui eles se admiraram, não se admiraram, mas eles estavam, tá? Com a pergunta do Midrash, ou seja, como pode o Midrash falar ou pensar que a Kadosh Baruch Hu ele desejaria as ações dos perversos e não as ações dos justos? Ketzad ya'ale al hadat shiratzon Hashem b'maaseh reshaim velo b'maaseh tzadikim? Como alguém poderia pensar que a Kadosh Baruch Hu ele deseja as ações dos perversos e não as ações dos tzadikim? E aqui ele traz uma resposta muito magnífica sobre esse Midrash. A explicação dele sobre esse Midrash, muito interessante. O que é que ele fala? Ele fala o seguinte, a primeira coisa que a gente deve considerar aqui, e ele traz isso de um outro Ma'amar, aí no Midrash Rabbah, dizendo que está escrito no Ma'amar Acher, um outro Ma'amar aí no Midrash Rabbah, de que quando a Kadosh Baruch Hu ele criou o mundo, ele fez com que a Shekhinah, a presença divina, habitasse nesse mundo, habitasse aqui nos mundos inferiores. E quando as pessoas elas pecavam, em cada geração, os pecados e as más ações das pessoas faziam com que a Shekhinah, a presença divina, ela desaparecesse do mundo, ela fosse subindo de um céu ao céu superior, até que chegou um momento que a Shekhinah, a presença divina, ela se afastou tanto desse mundo, a ponto de chegar ao sétimo céu. Porém, a partir do momento que começaram a vir tzadikim para esse mundo, e fazer a vontade de Akadosh Baruch Hu, eles faziam com que a Shekhinah ela descesse do sétimo céu ao sexto céu, e assim por diante, até chegar Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, e fazer com que a Shekhinah ela descesse para esse mundo. E não só que a Shekhinah ela descesse para esse mundo, senão que ela habitasse no Mishkan, descesse para o Mishkan. Um segundo ponto que ele diz aqui que a gente tem que considerar é o comentário que o Zohar ele traz sobre o Pasuk Vaikra, do Chumash Vaikra. Está escrito no início do Chumash Vaikra, Vaikra el Moshe, que a Kadosh Baruch Hu ele chamou a Moshe, e como nós sabemos aí, a Aleph de Vaikra, a letra Aleph da palavra Vaikra, está uma Aleph menor do que a palavra Vaikra, escrita de forma normal, e a letra Aleph está escrita pequeno. Pergunta ao Zohar, aí, por que esse Aleph está escrito pequeno, menor que as outras letras da palavra Vaikra? E a explicação do Zohar é de que no momento em que a Kadosh Baruch Hu, ou de que a presença divina se encontra nesses mundos aqui embaixo, no mundo, nos mundos inferiores, a Kadosh Baruch Hu ele é chamado de Melech Zuta, ele é chamado de Melech Katan, de um pequeno rei. E aqui se entende que se a presença divina habita nesse mundo,
e a Kadosh Baruch Hu, através disso, ele é chamado de Melech Zuta, de um pequeno rei. No momento em que a Shekhinah ela se encontra nos mundos superiores, a Kadosh Baruch Hu, ele é chamado de Melech Gadol, de um grande rei. E aqui a gente consegue começar a entender um pouco mais sobre a pergunta do Midrash. Ou seja, de que se através das ações dos Reshaim, a Shekhinah, ela se afasta desse mundo e vai para os mundos superiores, nos mundos superiores a Kadosh Baruch Hu ele é chamado de Melech Gadol, de um grande rei. E através das ações dos tzadikim, através das ações dos justos, eles trazem a Shekhinah, a presença divina, para esse mundo aqui embaixo. Porém, quando a Shekhinah ela está nesse mundo, a Kadosh Baruch Hu é chamado de Melech Zuta, de um pequeno rei. Então aqui a gente começa a entender um pouquinho do que o Midrash estava querendo falar, quando o Midrash ele diz assim: eu não entendo quais das ações a Kadosh Baruch Hu deseja. Se a Kadosh Baruch Hu ele deseja as ações dos justos, ou se a Kadosh Baruch Hu ele deseja as ações dos perversos. Porém, continua a resposta que o Midrash ele traz depois aqui, a partir do Pasuk, que diz: e viu Hashem que a luz era boa. Aí sim a Kadosh Baruch Hu, ele deixou claro, o Midrash deixa claro, de que inclusive que a Shekhinah vai estar nos mundos inferiores, e a Kadosh Baruch Hu vai ser chamado de Melech Zuta, a Kadosh Baruch Hu vai ser chamado de Melech Katan, de um pequeno rei. Essa é a vontade de Kadosh Baruch Hu. Mesmo que não seja kavod para ele habitar nesses mundos inferiores, porque ele vai ser chamado de um pequeno rei, ainda assim essa é a vontade dele. Essa é a vontade de Kadosh Baruch Hu, de habitar nesses mundos, habitar aqui na Terra, através do Mishkan, ou através das ações dos tzadikim, que trazem a Shekhinah aqui para baixo, e ainda que ele vai ser chamado de Melech Katan, ainda que ele vai ser chamado de Melech Zuta, de um pequeno rei, essa é a vontade de Kadosh Baruch Hu, habitar nos mundos inferiores.